Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E hoje eu vou fazer a indicação de outro livro e dessa vez supostamente para criança e adolescente. Por que eu digo supostamente? Porque na verdade esse livro, que é o Pai Nosso, pela psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Meimei, ele trata dessa oração dominical linda que Jesus nos ensinou e que muitos de nós rezamos, apenas rezamos, balbuciamos o conteúdo, mas raramente paramos para pensar no que cada uma das suas frases significa. Então, nesse livro, a Meimei, que é um espírito muito doce, muito suave, muito meigo, ela vai dissecando o conteúdo do Pai Nosso, item por item. Então a gente já vê, por exemplo, no sumário, cada um dos seus itens. Então, olha lá, ela fala do Pai Nosso que estás nos céus, depois santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e assim por diante. Qual é a estrutura desse livro, que tem uma estrutura bem interessante? A Meimei, ela vai... só mais uma coisa, ele é introduzido pelo Espírito Emmanuel. E esse livro foi escrito em Pedro Leopoldo em 1952. Ele é um livro ricamente ilustrado, portanto, o que o torna muito atraente para crianças e adolescentes. E veja, não só a ilustração é muito bonita, como ele é muito colorido. O papel é de alta qualidade. E aí o que acontece? Ele começa com o primeiro versículo, né? Pai Nosso que estás no céu. E aí qual é a estrutura? Vem então os textos relativos a esse primeiro versículo. Aí tem aqui dentro desse versículo, ele vai falar sobre a existência de Deus, vai falar sobre presença divina, o nosso Pai. E olha só, né? Quando Jesus chama Deus de Pai, ele já está estabelecendo um relacionamento afetivo, amoroso com o Pai Celestial. E outra coisa, ele não se refere ao Pai como Pai dele, ele se refere ao Pai como Pai nosso, ou seja, de toda a humanidade. Então, Deus é Pai do alto, do baixo, do gordo, do magro, do preto, do branco, do estrangeiro, do nativo, do crente, do não crente. Ele é Pai de todo mundo. Ele é o Pai da humanidade, o que nos torna irmãos uns dos outros. Então veja, só esse versículo contém uma gama de informação muito grande que raramente nós paramos para pensar. Bom, depois que a Meimei apresenta vários textos, a outra parte do livro, ela vai fazer uma espécie de síntese de tudo que foi trabalhado nesses textos referentes a esse conteúdo. E, por último, ela sempre encerra com uma trovinha, que sempre é muito gentil, muito delicada, que as crianças podem, se desejarem, decorarem, né? O que eu gostaria aqui de abrir um parênteses, nós estamos com uma deficiência muito grande de memória. As crianças não estão mais aprendendo a decorar as coisas, né? Mas, se acharem interessante, os pais, né, quem está conduzindo o evangelho, incentivar as crianças a memorizarem essas trovinhas, não vai fazer mal para elas, não vai. Tá? Bom, aí o que acontece? Eu falei que essa é a estrutura do livro. A Meimei repete essa mesma estrutura em todos os demais versículos. Então, o próximo versículo é santificado seja o teu nome. O que Jesus quis dizer quando ele falou que o nome de Deus deve ser santificado? E, novamente, vem essa parte é toda ilustrada e vem os textos que vão falar sobre essa passagem. Então, também nesse caso, tem 1, 2, 3, 4, 5 textos relativos a essa passagem.
São todos textos muito interessantes e sempre que nos levam a reflexões profundas, que dá para trabalhar perfeitamente com as crianças. E quando as crianças não dão conta para trabalhar todo o texto, a gente subdivide, não tem problema nenhum. Outra forma de trabalhar o texto com a criança, se o texto for, né, um pouco longo demais, o condutor do culto pode estudar o texto, aprender a história e contar para a criança e apenas mostrar a imagem. E a criança vai ler o texto através da imagem. É uma outra forma de se trabalhar o texto. E aí, como eu falei, a estrutura, na sequência, vem a síntese desse versículo. Aqui está como forma de lembranças. Então está aqui tudo que foi trabalhado. E no final, então, uma trovinha, né, relativa a esse conteúdo. Então, esse é o conteúdo, essa é a estrutura do livro. Eu recomendo grandemente esse livro, não só pela sua qualidade, mas também pela beleza do texto, pela profundidade que nos leva a entender realmente o sentido dessa oração que Jesus nos ensinou e faz com que a gente realmente passe a orar entendendo o que nós estamos falando, né? Então o livro vai até o fim, ele repete isso, essa estrutura até o fim e termina então com o versículo: livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então tá aqui, né? Mais uma sugestão de leitura. Espero que tenham gostado desse livro. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal e comentem, né? Eu gosto muito de saber o comentário, as impressões de vocês a respeito do vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.